Oi gente, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Jéssica e se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo a esse canal. A sua presença aqui é muito especial para mim. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto um pouco delicado, porque é até um tabu no nosso meio, mas é necessário falar sobre isso. Nós vamos conversar sobre o peso da religiosidade. Bom, eu não sei se você já parou para pensar no evangelho genuíno, aquele evangelho que é simples, mas extraordinário, que muda a vida das pessoas, que até está meio que em extinção no nosso meio. Se a gente parar para pensar, enfeitaram tanto esse evangelho, trouxeram tantas distrações para o nosso meio, que acabou ofuscando a atuação divina. A gente construiu tantas cercas em volta dele, que acabou deixando de lado o único que pode transformar a vida de alguém, que é a atuação do Espírito Santo. E eu acho que nunca foi tão difícil você, por exemplo, evangelizar alguém e fazer com que essa pessoa permaneça na igreja. Se a gente olhar assim para o contexto geral, parece até que é fácil. Na verdade, está sendo fácil você apresentar um evangelho superficial, mas não um evangelho na sua essência em si. E aí, você vê as pessoas carregando um peso que não vem de Cristo. Gente, quando eu falo peso, eu não estou falando da responsabilidade e das renúncias que fazem parte da vida de um cristão. Entenda bem para depois você não chegar dizendo, nossa gente, a Jéssica está lá, largando o caminho do céu. Não é isso que eu quero dizer. Fique comigo até o final que você vai entender. Mas aí quando você começa a ver esse peso que a religiosidade está impondo sobre a vida das pessoas, você enxerga de longe um descontentamento. E é claro, gente, vários fatores podem contribuir para um declínio espiritual. Mas eu te pergunto, e aí, o que será que está acontecendo? Será que é a falta de responsabilidade de algumas pessoas? Será que é falta de comprometimento? Será que elas estão se esfriando? Ou será que é a forma como Cristo está sendo apresentado para essas pessoas? Que caminho do céu nós estamos mostrando? E quando você começa a comparar, por exemplo, nossos dias atuais com a vida que Jesus levou, na época que ele exerceu seu ministério aqui na Terra, você vê uma grande semelhança com as mesmas práticas dos religiosos. Até porque toda oportunidade que Jesus tinha, ele sempre alertava os discípulos acerca dos religiosos. Ele dizia assim, sabe esses aí que atam fardos pesados sobre os ombros das pessoas, mas não estão dispostos nem sequer com o dedo a levantar? Esses mesmos, que amam os primeiros lugares das sinagogas, que alongam a franja das suas vestes, esbanjando santidades, fazem grandes obras, mas não porque querem fazer, mas porque querem ser vistos pelos homens. Esses, tenham cuidados com esses. E quando eu vejo Jesus falando isso para os discípulos, eu me pergunto, será que nós estamos fazendo o mesmo? Vamos falar só de um grupo que era os fariseus, que é bem famoso aí no nosso meio. Os caras eram muito sinistros. Eles conseguiram construir mais de 200 proibições acima das que já existiam, sabe? Eles estreitaram tanto o caminho no céu que eu me pergunto, será que eles conseguiram entrar? Acho que a gente vai ter grande surpresa naquele dia. Eu até me lembro que um tempo atrás eu participei de um culto no lar e uma irmã falou assim, gente, as pessoas enfeitam tanto o evangelho, traz tanta coisa disso e de aquilo, e elas deixam tão estreito que não sobra espaço nem para elas passar. Sabe? E para eles era mais importante seguir o manual de práticas e comportamentos do que a própria Bíblia, ao ponto de chegar àquela época e eles não reconhecerem que Jesus era o Messias. E aí eu me pergunto, se Jesus resolvesse exercer seu ministério hoje, no século XXI, quem será que o perseguiria? Quem será que o prenderia? Quem será que o mataria? E aí você vê que enquanto os religiosos oprimiam o povo, Jesus vinha na contramão. Jesus dizia, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E nós deveríamos aprender isso com Jesus, que o nosso papel como igreja é mostrar Cristo para as pessoas e dar espaço para que elas se deparem com a graça. Mas o que a gente faz? Nos concentramos nas fraquezas e nas falhas das pessoas e não damos as chances nem de elas se depararem com a graça. E sem perceber, a gente acaba fazendo a mesma coisa que esses religiosos. Tiramos a chance das pessoas de conhecerem o reino de Deus. Nem nós conhecemos e nem deixamos aqueles que gostariam de conhecer. Sabe? Vamos dar espaço para as pessoas conhecerem a graça. Porque uma vez que elas conhecerem a graça, o querer fazer, o querer estar, o querer ser uma pessoa melhor, o querer criar responsabilidades, o querer se santificar é uma consequência. Porque a graça te constrange a ser uma pessoa melhor.
A graça por si só é suficiente. A graça transforma. A graça, ela gera um temor. Mas não um temor que a religiosidade prega, que é esse medo que você sente. Que é esse medo que ele impõe sobre vocês. Porque quando você sente medo de alguém, o que você faz? Você mantém distância da pessoa. E é isso que a gente está vendo. Cada vez mais as pessoas se distanciando. Porque impuseram medo sobre elas. E aí elas até fazem algumas práticas, mas não porque querem ou por sentir prazer. Mas na verdade porque elas têm medo. E elas fazem para se sentirem um pouquinho melhor. Gente, essa graça de Cristo gera um temor que faz a gente ter um profundo respeito por Cristo, não medo dele. E aí você entende que a graça não é um aval para você pecar deliberadamente, não. A graça te mostra quem você deve ser. E talvez você que está me assistindo por muito tempo, infelizmente, não foi ministrado por palavras cristocêntricas, que é até difícil de ouvir nos nossos púlpitos. Talvez você for ministrado por desabafos ou por aqueles longos sermões de listas e listas de práticas que você deve exercer para se tornar uma pessoa melhor. Sabe? Posso te dizer uma coisa? Jesus não é isso que te apresentaram. Na verdade, não te apresentaram Jesus. Te apresentaram uma religião. Porque o amor que Cristo tem por você não é influenciado e não é baseado nas suas práticas legalistas. Tem uma frase do Max que resume muito isso, que eu estou tentando falar para você. Que uma vez que esse Deus não tem necessidades, você nunca vai conseguir cansá-lo. Uma vez que ele não tem idade, você nunca vai perdê-lo. Uma vez que ele não tem pecado, você nunca vai corrompê-lo. Por isso, você nunca vai conseguir pagar o que Jesus fez por você. A graça foi um favor imerecido. Mas quando você se depara com ela, você tem a necessidade de ser uma pessoa melhor. Então, não deixe que as pessoas imponham um peso que não vem de Cristo sobre você. Experimente conhecer a Cristo. Tenha Jesus como a sua maior referência. Ele sim pode mudar a sua vida. É isso. Beijo no coração de vocês e até mais.